Boa tarde para todos. Vamos retomar um pouquinho da aula passada, mas de um ponto ligeiramente diferente para a gente tentar amarrar os pontos. Eita, esqueci de fazer a apresentação aqui. Tem um ponto extra. Este. Foi. Conseguimos em tempo recorde. Vamos nessa. Então, amarrar o quê? Amarrar o que a gente estava falando sobre fórmulas, as fórmulas básicas para geometria, ligando geometria plana e geometria espacial. E para isso a gente usou uma fórmula que liga uma constante fundamental que não é física, matemática. E a gente estava falando sobre como a partir do raio de uma grandeza que tem uma certa simetria, como a circunferência, a gente determinou grandezas como perímetro, área e volume da circunferência, do círculo e da esfera. Eu falei que a todo momento eu ia fazer uma relação com o diagrama de Venn. Por quê? Porque literalmente a gente está pegando uma coisa que tem uma dimensão, que é de comprimento, e misturando coisas com dimensão que tem misturando com uma outra dimensão que não é de comprimento. Quando a gente fala puramente matemática, isso não faz diferença, porque a dimensão não importa. E essa é uma das grandes diferenças entre física e geometria. A geometria é o passo para a física virar física em toda a sua amplitude de dimensões. E aí o jogo é o seguinte, a dimensão de comprimento, a gente adota diversas unidades. Eu brinquei com vocês sobre hectares, brinquei sobre cúbito, mas no sistema internacional se usa o metro. A origem do sistema internacional é outra história bem engraçada. Mas metro. E daí quando a gente faz uma área, você vai ver que sempre aparece a mesma dimensão multiplicada por ela mesma. Por exemplo, a área do quadrado, R quadrado. A área do círculo, 4πr. A área da esfera é 4πr quadrado, mas o círculo é πr quadrado. A mesma dimensão multiplicada por ela mesma. Que vai fazer com que essa unidade também seja elevada ao quadrado. Então, ou seja, no final eu tenho uma coisa com uma dimensão metro e sai com outra coisa que tem dimensão metro quadrado, ou volume, né? Todas as grandezas que tiverem envolvidas volume, vai ter a mesma dimensão multiplicada por ela em três fatores, né, dela mesma. Vai fazer com que faça com que o volume de um cubo, que é A ao cubo, seja metro vezes metro vezes metro, que é metro ao cubo. Ou volume de uma esfera, 4/3 de R ao cubo. R ao cubo de novo. Então a unidade dela vai ser para... Então, literalmente, a gente está tratando de uma coisa que está numa dimensão, num universo, e está indo para outra dimensão, outro universo. E daí a gente poderia falar que essas coisas, elas são independentes, não conversam entre si. Não existe relação entre elas. Se a gente fizesse isso, a gente não falaria que não existe importância de uma em relação à outra. Então não deveria existir conexão entre as duas coisas. No entanto, a gente estuda aquelas que têm. A gente vai estudar aquelas que têm relação dimensional. Aí esse processo, quando a gente encontra a relação dela, a gente chama de função. Matematicamente, de função. Mas ela é a essência do que vai ser conhecido como lei física. Aqui eu estou dando um exemplo aqui que para cada raio que a gente colocou no conjunto dos raios, das medidas, poderia ser metro, cúbito, hectômetro, pés, polegadas, não importa. A relação funcional seria a mesma. E ela ia permitir que a gente correlacionasse a uma única dimensão, um único valor na outra dimensão, que é perímetro, área, volume. Essa é uma
é uma relação específica, eu deixei o nome porque eu esqueci de apagar, mas eu vou falar o que é bijetora, para falar que é bijetora, eu tenho que falar que é injetora. Essencialmente, nas ciências exatas, nós estamos preocupados com esse tipo de função. A estas funções é que nós damos nomes de leis. Bom, então, ela é função. Que mais exemplo de função tem? Bom, quando a gente tem um conjunto do tipo A e B aqui, isso aqui tem mais elementos em B do que em A. Se eu tenho uma correlação de 1 para 1 lá, ou para 1 para muitos, ela continua sendo função. Esse é um caso de função também. Outro caso de função, menos elementos no outro conjunto e mais no primeiro. Eu faço uma relação assim, mesmo que o resultado de um elemento do meu conjunto corresponda a outros dois elementos do meu conjunto, equivale a um elemento do outro conjunto, ainda é uma relação funcional. Ainda estamos tratando sobre funções. E se eu estou falando sobre funções, o que não vem a ser função nessas definições matemáticas? Daí eu vou pegar exemplo prático aqui. Deixa eu pegar aqui uma ferramenta fundamental na construção, não do conhecimento, mas na construção civil. Vocês conhecem isso ali. Mas a astronomia também é super importante. Conhece isso aí? Sabe onde? Eu tenho que passar para a câmera aqui, né? Alguém aí conhece, não? No remoto? Isso aqui? Chama fio de prumo. Provavelmente, se você tomou uma pontada de um pedreiro, normalmente você já tinha visto isso na mão dele, e ainda bem que era isso que estava na mão dele. O fio de prumo, ele vai se aproveitar da gravidade, na teoria aristotélica, por isso que ser composto por materiais de terra, ele vai tender a ir para a terra. Como eu estou segurando ele, ele não vai para a terra, mas ele aponta para a direção da terra. Então isso aqui permite eu desenhar perpendiculares ao solo, 90 graus. Então, uma ferramenta simples, daí qualquer pedreiro consegue assentar tijolos, sempre verificando, lá e vai, coloca uma fileira, um conjunto de fileiras, e verifica se está sendo assentado. Assentado significa você verifica se o anterior e o posterior mantém a mesma distância com esse fio de prumo. Mas o fio de prumo também é um instrumento físico interessante, porque, ou psicológico. Na origem da psicologia, você pode usar o fio de prumo para fazer, ver se vocês conhecem a referência, né? Isso aqui. Compre batom. Então, o que é hipnose para um psicólogo, para um físico, é um pêndulo. E sendo um pêndulo, a gente poderia separar quais as variáveis que dependem aqui o fenômeno de pendular. Na verdade, assim, do que depende o tempo de oscilação de um pêndulo? Quais seriam as variáveis? Você tem que olhar para o fenômeno. Você lembra? Eu falei sempre no fenômeno, não em abstração. Mas no fenômeno, concretamente, o que existe materialmente aqui no... Então, tem um fio, tem um peso. Esse peso é feito lá de... Eu mesmo fiz latão, usinando. Aprendi técnicas de instrumentação. Eu fiz isso lá. Daí que eu sou um monte de brinquedo do passado para vocês. Se vocês não ficarem hipnotizados até agora, vocês são capazes de falar quais mais variáveis tem aqui. Aqui tinha um fio, tem um pêndulo, pêndulo. Pode ser o material do pêndulo, pode ser o comprimento do fio, essa força da gravidade. Que mais variáveis? Se a temperatura influi no tempo de oscilação aqui, vai ter um fio, temperatura influi. Se você for relativista, vai falar, depende. E daí, assim, no universo, tudo depende. Mas assim, vamos ser pragmático. Né? Falar assim, você daria uma facada nas costas dela se dependesse da temperatura? Isso não, mas do tipo, se você chegar e falar, depende da existência desse fio ou tempo de pendular, então você não precisaria dar uma facada nas costas dela. Você tem certeza que ia dar uma facada nas costas dela por causa do tamanho do fio.
Mas tem uma coisa que gera bastante dúvida nessa brincadeira. Nessa brincadeira é a massa do fio. Da massa do fio não, a massa do pêndulo. Se o fenômeno de... Veja que quando eu estico mais o fio e ponho para pendular, e se contar o tempo, parece que está demorando mais. Se eu deixar ele mais curtinho, é mais rápido. Então, depende do comprimento do fio. O tempo de oscilação do pêndulo depende do comprimento do fio. Eu acabei de fazer uma demonstração. Mas e a massa? Eu vou falar, bom, se eu coloco massas diferentes, você está sendo encaminhado para o método científico. A gente vai voltar a essa história. Mas a massa não é uma coisa da qual ela depende. É um tombo gigantesco da física aristotélica. Aristóteles diria que depende. Mas quando eu faço a relação entre dois conjuntos, por exemplo, quais as variáveis, aqui no A, quais as variáveis das quais depende o fenômeno de oscilação do pêndulo para B, eu ia ter uma função assim, algumas dependem, dessas que eu falei para vocês depende, outras não. Quando acontece esse tipo de relação entre conjuntos, a gente fala que isso não é uma função. Uma coisa não é função da outra. Por mais que tenha outras relações, mas se eu misturei todas as coisas, eu estou falando que um elemento não pertence àquela relação funcional. E aí, eu tenho outro exemplo. Por exemplo, se eu tenho uma relação aqui que uma coisa deriva duas coisas. Por exemplo, uma causa tem duas consequências, ok. Mas não é função. Eu falo, mas professor, a gente vê que de repente você pode ter diversas consequências de uma única causa. Ok? O fato dela não ser função não significa que ela não tenha relação. A física trabalha com leis em que elas são funcionais. As ciências humanas não. Porque você pode falar, não, mas você pode sempre fazer uma coisa. Tentar achar uma relação funcional entre elas. Todas essas coisas aí são relações entre coisas, grandezas, né? Depois eu falo. Então ela é um conjunto de relações, então ela pertence a um conjunto maior. Quando você não vê relação entre as coisas em si, passe para um conjunto maior. Então toda vez que você está numa relação de conflito, de coisas que vocês não concordam, não fique na tua dimensão na dimensão do outro. Pode ter algum elemento que não pertence ou que tem duas consequências na cabeça da pessoa. Então você tem que ir para um conjunto maior. Vale para psicólogo, né? Você vai entrar em conflito com uma pessoa que tem as razões dela de ser e você pensa diferente, talvez você tenha uma perspectiva diferente, você herda um conjunto de informações de pessoas que já viram aquele problema, a pessoa está vivendo a primeira vez aquele problema. Mas na humanidade aquilo não é a primeira vez. Então eu falo, opa, alerta aí, mas você tem que achar o canal de comunicação. O canal de comunicação não vai ser o conjunto A e o conjunto B. Porque não existe relação funcional entre elas. Sempre a gente pode partir de um conjunto maior em que as duas coisas estão contidas. Aí você pode achar outras relações de conexão entre elas. Nesse caso, estamos falando de funções. E leis. O que vai caracterizar ciências exatas são essas funções que são bijetoras. Um para um. Essas aí são muito Deus, né? Do tipo, sabe tudo, vai para tudo, conhece tudo. Essas que é a de maior generalização. Essas são complicadas, né? Porque aqui você pode ter duas causas com a mesma consequência. Esse aqui, essas sobrejetoras, está muito as ciências humanas que conseguem fazer medidas. Você pode ter, você chega e fala, olha, o que gerou o novo império francês foi a Revolução Francesa. Você pode falar isso, mas pode falar diversas outras coisas. A própria monarquia anterior podia ser causa do novo império de Napoleão. Ou seja, ciências humanas, você tem um evento, você sabe o que aconteceu, Napoleão, sei lá, é um fato histórico, mas é um fato. Mas a relação entre as coisas pode ter diversas consequências. Então, eu estou falando disso por causa disso aqui. A primeira referência que ele tem sobre a palavra lei de Talião. Mas é uma lei, no sentido de que, quem conhece? Essa lei de Talião? A lei de Talião é famosa, ele é o princípio do código da lei de Hammurabi. Hammurabi é a primeira referência. Quem vai aprender leis, direito, vai aprender
Vai aprender que existiu isso aí, mas não é que vai aprender essas leis e vão aplicar. Porque elas me parecem um pouquinho difíceis de aplicar hoje em dia. Difícil, mas elas são aplicadas ainda. Muito. Bom? É isso, assim, do tipo, eu vou pegar um pedaço aqui da lei para vocês lerem, lê aí, mas óbvio, ela está feita em forma de tabela, em linhas uniformes. Daí você separa as tabelas aqui, primeiro, eu vou pegar essa 209, princípio 209. Se alguém atinge uma mulher livre e a faz abortar, deverá pagar com 10 ciclos pelo feito. E aí, parece justo, porque parece uma coisa de... você está pagando uma indenização. Bom, tanto a mulher quanto a criança é propriedade do homem. Essa cultura. Então, ela é pagável. Do tipo, tem gente que, por exemplo, fala assim, sei lá, nem sei. Pô, vou pegar um crime em que a mãe mata o filho. E o pai... a gente tem dessas histórias, não. O pai ficou sabendo que a mãe matou o filho. E daí falou assim... do tipo, talvez o pai, o pagamento daquilo seria a morte. Tipo, morrer. E ele nunca vai se sentir satisfeito, né? Porque tipo, não traz a criança de volta. Não traz essa relação. A morte da pessoa lá, e é por isso que cria uma certa polêmica com o conceito de pena de morte. Porque você vai ter que confrontar dois princípios básicos humanos. Do tipo, você acredita que as pessoas mudam, e as pessoas erram, a justiça pode errar, e do tipo, as coisas são irredutíveis ou são redutíveis. A gente vai usar essas palavras em termos matemáticos, mas o problema é, se você olhar o princípio 210, que fala o seguinte: se a mulher morre, você deverá matar o filho dele. O filho de quem? Do cara que matou, que fez a mulher abortar. Não, mas não é só essa. Esse é o princípio de que quem paga não é você. É outra pessoa. Se você cometeu um crime, você mesmo morreu, alguém vai ter que pagar, vai ter que ser seu filho. Alguém tem que pagar por morte. Porque lei de Italião é essa aqui: olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente, assim, você vai ver em princípios assim, se alguém cortou a mão de um, você vai ter que cortar a mão do outro. Você quebrou o dente de um, vai quebrar o dente do outro. Você só quebrou o braço, você só quebra o braço do outro. Não, mas peraí, tipo, em termos unívocos é super bom. Tipo, um para um. Se filho é igual a filho, então um filho a menos mata. Exato. Beleza. Tipo, você quebrou o braço, eu quebrou o braço. Tipo, daí você tem um braço deficiente, o outro funciona, pode quebrar. Tipo, não vai fazer diferença para você. Ou tem coisas que não vão fazer diferença, por quê? Porque a gente vai ter que atribuir valores. Então, e quais são os valores? Os valores pessoais. Muito fácil a gente pensar o que porra a criança tem a ver com o crime do pai. Vocês concordam comigo isso aí? No nosso princípio de é que isso vai fazer com que a gente sinta dois efeitos: anacronismo e contradição sobre coisas que a gente vive hoje. Mas, se você concorda comigo que um filho não deve pagar o preço dos crimes dos pais, algum princípio de justiça está lá na sua cabeça. Pode ser ele certo, pode ser ele errado, mas é uma coisa que de repente a gente estranha. Culturalmente a gente estranha. Fala, pô, mas é esquisito isso aí de os filhos pagam pelo que os pais fizeram. Né? Tá. Tanto que tem a frase famosa lá a frase não, assim, a palavra retaliação tem a ver com isso, né? A lei de talião, ou seja, quando você retalha, você corta, né? Justamente porque está cortando uma coisa ou outra, ou você está aplicando a mesma regra de talião com os outros. Você está retaliando. Fez comigo, eu vou fazer com o outro. E daí o que vem é a famosa frase do Gandhi, que olho por olho o mundo acabará sendo. Esse é um valor. Se você chega e fala assim, opa, se a gente seguir nessa onda de tentar tratar de forma funcional, unívoca, de termos humanos, a gente vai cometer erro. Que vai errar. Do tipo, imagina que de repente lá foi a mãe do Newton, né? Que fez a outra abortar. Então vai ter que abortar o Newton.
Então, assim, em termos humanos, talvez Newton não fosse aquela pessoa formidável. Mas ele tem belas contribuições em termos da física. Muita gente a sentir falta. Mas é diferente, né? Assim, é mais fácil de você ver o contraste. Ok. Então, vamos para esse caso aqui, que deve estar bem ruimzinho de ler. Com licença. Tá ruim, né? Mas eu vou apontar aqui com o mouse para que o pessoal online também veja. Mas aqui está escrito um gráfico. Evidentemente, a gente estava brincando com um gráfico na aula passada. Altura e idade, exato. Então, espaço e tempo. Espaço e tempo, mas está falando uma coisa a mais no título aqui em cima. Garotas brancas. Daí coloca raça e etnicidade aí, seja lá o que for. É uma relação entre a altura que ele chama de garotas brancas com a idade. E aí a gente pode tirar uma relação entre essas duas coisas. Vamos tentar, né? Você vê que, sei lá, quando a criança tem 2 anos, ela tem uma altura lá mais ou menos de 90 centímetros. E quando ela tem 4 anos, ela tem uma altura de cerca de 110 nada, 105, 102 centímetros. Faz sentido? Aqui, ó. Quando ela tem 2 anos, ela tem 90 centímetros. E quando ela tem 4 anos, ela tem cerca de 102. A gente coloca os valores aqui na função. Faz sentido? Alguém perdeu o raciocínio? Eu pus em azul a altura que ela tem com 10 anos. Desculpa, com 4 anos. E a altura que ela tem com 2 anos, vermelho. Tudo bem? E o que eu fiz? Eu fiz a razão entre elas. Fiz a divisão. Razão, procurar aquilo que existe em comum. Quando eu fiz a razão, dá 102 por 89, deu 1,1. Tá bom? Então, vamos pegar lá quando ela tem 6 anos, a idade de 6 anos, dividido pela idade de 4 anos. Quem consegue ler para mim lá qual é a altura? Ela tem 4, quando ela tem 6 anos. Quando ela tem 4, a gente já sabe, são 102. Mas quando ela tem 6. É menos de 100. Não, peraí. Você precisa de ajuda aqui, ó. 120 está aqui, ó. Ela está entre 110 e 120. Você tá doido? Não, aqui, ó. 120 é aqui. Ó, eu te dou uma dica. Aqui é 110, aqui é 120. Ó. Pelo princípio da física, você precisa de óculos? Não, é que a representação também não está a melhor do mundo, mas... Se está entre 110 e 120, tipicamente um 115, mais ou menos. Mas daí eu coloco os valores aqui, ó, 115 dividido por 102 e dá... Opa! Se lembra? 1, 2, 3, todos? Beleza, vamos lá. Consequentemente, quando ela tiver 9 anos, ela vai ter uma altura de quanto? Aqui é 130. Essa ali é 130. E aqui é 120. A habilidade de ler gráficos é fundamental para uma pessoa de ciências exatas. Ué, chega lá próximo. Vem aqui, ó. Vem aqui, você se apresenta para o pessoal aqui, você lê aqui no meu computador. Mas você está entre 120 e 130, está mais tendendo para o 130? Vamos ler. Dividido por 115, 1,1. Ah, massa, né? Então tá, e quando ela tiver 10 anos? Opa! Pitágoras falaria a mesma coisa. 140 dividido pelo 128, né? Que vai dar... 1, 2, 3, 4, todos. Né? Ou seja, então sequência.
Se a criança, se a proporção é mantida, a igualdade entre razão. A criança com 10 anos tem 140, aos 20 ela vai ter 280 centímetros, aos 40 vai ter 560 centímetros. Né? É completamente razoável. Com certeza, não precisa não, aos 40 anos já tem mais. Se você seguir a proporção inversa, daí quando você cresceu, você estava assim, você tinha com 2 anos, estava assim, 4 anos assim, mas não tem a proporcionalidade. Não tem a proporcionalidade. Esse é o problema de aplicar em ciências humanas leis físicas, né? A gente sabe que a proporcionalidade é limitada. E aí, ou seja, tem uma fase, especialmente ligada à puberdade, que se para. E talvez comece a ter que crescer depois. Você vai dar uma volta curva e começa a decrescer. Então, você vê que existem correlações, mas elas não necessariamente precisam ser aplicadas em todas as situações. E ainda mais, essa situação é bastante preocupante em algum aspecto. Porque daí o pessoal que não produz ciência, ela importa e fala, veio da NASA, lá dos Estados Unidos, então é bom. Ok, se a NASA, supomos que fosse a NASA, não é a NASA que fez isso aí, chegou e avaliou lá pessoas brancas, assim, então, gente, com as pessoas pretas é diferente. Então se é diferente, beleza, eu tenho a proporção para pessoas que são negras lá e vamos fazer essa conta. Só que a história da colonização brasileira, ela é diferente da história de colonização americana. E a história de escravização, embora tenha muitos elementos comuns, também é diferente. Inclusive, a região da onde você pegava escravos lá. E daí você vai chegar, então, você vai comparar alguém que, por exemplo, nasceu na Tunísia com alguém que nasceu na Etiópia. E você não acha que, localmente, você já não vê as pessoas que são, elas são fazem esportes tipo salto, vara, salto na altura. Já viu a altura dessas pessoas? Então, dependendo de onde ela vem, ela parece muito alta. Sei lá, vem de Camarões. Mas você pega assim, você faz uma estatística de pessoas indígenas, com origem indígena. E pega indígenas que são da América do Sul, você vai ter uma diferença. Você pega do Chile, elas são baixinhos. Você pega a seleção inteira do Chile, você não fala nem a altura média, você fala a altura máxima, ainda é baixo. Você vai sempre falar na média, mas assim, pode sempre ter um colombiano que passa você 3 vezes. Né? Tem mais engraçado das Olimpíadas, que é uma jogadora de vôlei feminino do Japão e uma do Brasil. Uma tá aqui, a outra tá aqui, verde. Essa imagem é muito boa. Essa é uma coisa que eu vou falar. Na verdade, e por isso que você pode criar certas tendências locais. E aí você não está falando que você simplesmente quando você fala negro e coloca todo mundo no mesmo pacote, você vai cometer erro. Você vai cometer erro. Porque se você pega dois povos que estão muito próximos, eu vou citar eles um pouquinho mais próximos, Ruanda, os Tutsis e Hutus. São 2 povos que foram, cujo ódio foi criado entre eles absolutamente sem necessidade, mas foi criado. Foi necessário porque houve um fenômeno lá, foi uma colonização holandesa, uma das mais agressivas que a gente pode encontrar na história das colonizações, uma das. Mas eles categorizavam isso, vamos pegar separar. Os que se parecem mais brancos, eles são mais próximos da gente, que não são menos brancos. E quais são as categorias? Começa a falar como é que é o comportamento do cabelo, como é o comportamento do nariz, como é o comportamento, todos os fenótipos. E aí, do tipo, a colonização saiu, só que a cultura ficou. E aí criou uma rebelião, uma revolta dos Hutus pelos Tutsis, que gerou um massacre que está fora da história de vocês, porque vocês são muito novos, mas ela é da minha geração. E é horroroso o que aconteceu por pessoas que eram iguais, da mesma família. Tudo.
E é porque você criou uma separação. Então, quando vem um discurso de autoridade do tipo falando, ó, brancos e negros são diferentes, existem diferenças, exatamente. Mas acho que quando a gente não lê o escopo, que é aquele axioma, como é que a gente separa? Pô, a legislação americana é diferente. Se eu chegar a criar um remédio aqui, e tentar aplicar na África, só porque eu falei que a África é um país e é de negros, você vai cometer erros grosseiros. Porque a gente está tratando de coisas humanas, elas não são assim. Você pode tratar de forma matemática muita coisa, mas com uma aproximação de escopo limitado, dentro dos seus axiomas. E a extrapolação sempre é perigosa. Por isso que eu falei, estava brincando, até aqui o comportamento é reto, mas ela vai mudar. E o que são essas outras curvas que estão aqui? Essas são as curvas estatísticas que falam. Você sempre vai encontrar, de repente, assim, entre os 5% mais altos, mulheres são mais altas que homens. Na média, os homens são mais altos? Na média são. Na média, assim, nem na média, assim, por exemplo, você vai ver níveis de testosterona. É radicalmente diferente. Não é assim, um sigma, eu vou falar sobre estatística, 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, não é uma fraçãozinha, é muita diferença. Então você vai ter diferenças assim, significativas. Mas por isso que eu falei, o que é função do quê? Separar as variáveis, porque nem sempre é tão óbvia a separação de que a massa não influi no pendular do pêndulo. Tá, pixe? Daí voltamos, porque a gente falou de função, daí a gente voltou para aquela questão que eu falei. A gente tinha brincado com seno, cosseno, tangente, e isso a gente tirou do triângulo retângulo que eu desenhei aqui. Mas, assim, o interessante é a relação que você pode fazer ela com a circunferência, porque você sempre pode inscrever figuras geométricas uma dentro da outra, como a gente fez com o teorema de Pitágoras. Lembra que para calcular, teorema de Pitágoras não, com o teorema de Pitágoras não, para calcular π, método da exaustão. Eu mostrei umas aulas aí atrás. Isso eu fiz inscrevendo e circunscrevendo polígonos. Eu estou pegando tudo mais simples, o triângulo. Mas peguei um triângulo que tem aqui cateto e hipotenusa. E aqui pus uma circunferência que aproxima ela do quê? Quando eu tomei um cateto aqui como raio. Esse cateto está aqui no raio, eu estou vendo perpendicular. Por quê? Porque uma das relações que eu enfatizei para vocês é que o raio de uma circunferência sempre é perpendicular à tangente a ele. Tangente é essa curva que toca esse ponto. Faz sentido? Muito bem, mas daí quando eu faço isso, eu peguei esta hipotenusa, a gente sabe que os catetos, a soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa. Então a hipotenusa sempre é maior do que os catetos. Por isso que ela está saindo fora, ela não está caindo dentro da circunferência. No entanto, se a gente vai diminuindo aqui o tamanho dela, para um ângulo pequeno, mas quanto? A gente vai ter que avaliar. Mas posso diminuir. Suficientemente pequeno, mas pus aqui. E pus esse ângulo, eu vou chamar ele de x, e o x é pequeno. Daí faltou, eu esqueci de abrir a planilha. Abre ela. A gente tinha chegado até aqui. Até aqui. Mas lembra como se faz para converter graus em radianos? Porque ela é diretamente proporcional. Até tá mostrando aqui, né? Se eu clico aqui, ó, tá mostrando que é pegar π e dividir por 180. Porque ela tem a ver com essa dimensionalidade, pessoal. Se eu pego uma grande... a brincadeira que eu fiz foi... esqueci de abrir a luz. Agora nem sei se vai funcionar. Ctrl Shift H. Não quero, não. Deve funcionar. Funciona.
você tem o ângulo, que geralmente eu uso cochetes, ele está em graus. Eu quero convertê-lo para o mesmo ângulo, só que em radianos. Significa que eu tenho que aplicar uma função. Existe uma relação entre eles de 1 para 1. E é isso que eu vou fazer. Para fazer isso, o que eu dou ele tem dimensão. Para transformar isto nisto aqui, eu tenho que multiplicar ele, pegar isso aqui que está em graus, eu tenho que multiplicar ele por uma grandeza, sei lá, A, que tem dimensões de radianos, e dividir ele por uma dimensão que tem dimensão de graus. Porque quando eu faço isso, grau morre com grau, e o radiano fica com radiano. Fica só em radiano. Só que não posso pegar qualquer valor, eu tenho que pegar uma coisa que relacione radianos com graus. Por isso você faz a regra de 3. Bom, vai ser mais fácil, porque você encontrou uma lei dentro de você, na dúvida você cria a fórmula. O que não é errado. Mas daí eu chego assim a falar, a relação entre A e B é que π radianos é igual a 180 graus. E aí você tem uma fórmula que já te converte aqui para θ em radianos. Eu não sei porque está dando errado aqui. Ele está subindo. Eu não sei porquê. θ em radianos. Muito bem. Então foi isso que eu fiz nesse passo aqui. Se bem que minha cabeça deve estar bem em cima do... Antes, deixa eu dar uma apagada nessas coisas. E deixa eu colocar isso aqui só do lado direito, aqui, porque daí os outros alunos lá no remoto vêm. É isso que eu fiz. E o que eu gosto do Excel é que eu apliquei ela para esse valor de 0 graus e criei o chamado função. E aí eu cliquei 2 vezes aqui nesse quadradinho e tudo generalizei. Daí calculou para os 360 graus da circunferência. Que maravilha a tecnologia, né? Maravilha. E aí eu falei, olha, eu quero criar uma função que ela mesma. Pô, que coisa ridícula. É ridículo. É que nem falar, homem é igual a mulher. Homem é igual a mulher. Você faz uma relação de 1 para 1. Ó, são todos iguais. Já é o que eu fiz. Eu falei que se radianos é homem, mulher é f de x, então homem é igual a mulher. Tudo bem? Certo. E aí o que eu fiz? Eu fiz um gráfico, tá me olhando com cara de ódio. E aí eu fiz um gráfico. Se um é igual ao outro, então ela vai ter espaços iguais aqui entre isso e isso aqui. Fez uma reta aqui, ó. Uma fronteira bem clarinha entre um e outro. Deu igual? Separou espaços iguaizinhos ali. Tá bem. Mas vamos pro complicado aqui. Não, nem vou dizer complicado. A brincadeira é a mesma. Fazer a função. Se a gente tivesse em grupos, a gente faria calculando, juntando os grupos, mas fica meio impossibilitado. Assim, a turma tá boa, mas não dá para trabalhar, não achei o jeito de fazer em grupo aí. Agora para inserir função, a gente coloca aqui igual e eu coloco a função seno. Ele tem que tomar cuidado, se você coloca 100, ele coloca 100 com ele, mas vou colocar C de seno e vou dar um tab aqui que ele já vai armar a função para mim. O que eu tenho que colocar dentro da função lá? Só, se eu estou fazendo seno de x, eu vou colocar x. Quem é o x? É o meu ângulo. Tá, vamos lá. Você sempre está esperando o pior de mim, pelo amor de Deus. Vou pegar aqui o ângulo. Certo. Por que eu estou pegando o ângulo radiano? Geralmente, todos os recursos de cálculo estão programados para colocar, para fazer as contas em radianos. A não ser pelo seguinte, está vendo a calculadora do tio aqui? Essa é uma das calculadoras do tio. Essa calculadora do tio aqui, está vendo aqui, tá DAG. DAG vem da palavra degree em inglês.
significa graus. Então eu posso colocar o ângulo em graus e posso também calcular qual seria o ângulo que ele vai produzir, ele vai produzir sempre ângulos em graus. Se eu vou clicando aqui, ele vai alternando aqui, ó, rad, que vem a ser o quê? Radianos. E aqui, se eu apertar mais uma vez, grade, grados. Então, vocês podem confundir fatalmente esse grades com graus, e não é. Especialmente quando a gente for ver na calculadora. Para matar dúvida, né, deixa eu fechar a função aqui com parênteses e coloco aqui. E aí, seno de 0 é 0. Agora eu posso pegar o quadradinho aqui e extrapolar. Extrapolei. E mandei ele fazer o gráfico já, olha. Seno de x, ele já fez um gráfico. Eu falo, professor, mas o gráfico tem que ser assim, ó. Isso significa assim, quando eu mostrei as minhas funções, o escopo das minhas funções, eu mostrei para vocês não 360 graus. Ela está falando desse eixo ali. Eu fui de 0 a 1 radiano. 1 radiano vem ser quanto mesmo em graus? Muito brevemente, aonde o homem e seu salário, uma mulher de cidade matemática, foi um radiano em graus. Essa é uma ótima piada de... Como é que faz essa conta mesmo? Você vem aqui na tabela do tio, um babilônio faria isso, vem na tabela do tio e vai falar, onde está um radiano aqui, ó? Tá aqui um radiano. Tá, ó, entre 57 e 58. Né? O babilônio faria isso. Quem é astrônomo tem muita herança aqui de babilônio, não tem jeito. Mas quem quer calcular decentemente, pega π e divide por 180. Ou, desculpa, pega 180 e divide por π. Essa é a mentalidade adulta. Porque o que define o adulto vai ser qual é o escopo aqui da função de adultos para... Mas a gente tem a tangente também. Tangente, ele escreve assim, igual tan, tab, e coloca lá o grau. Beleza. E separei aqui os valores e calculo aqui para vocês. Tangente. Professor, mas a função subiu. Subiu. Ok. Aqui eu queria que vocês olhassem, não o que ela tem de diferente, mas o que ela tem em comum. Não sei se vocês notaram, o gráfico, ele parece tudo certinho, retinho, que bonitinho. De repente ele começa a separar. Essa pra gente ficou estranha? Você esperava outra coisa? Não, porque você está confundindo o mesmo termo usado, tangente, como a curva que está perpendicular ao raio de circunferência, com a função. E tem uma relação entre elas mesmo. Mas isso a tangente é em função do ângulo. Como ela se desenvolve, como ela muda. Você está vendo que a função seno, ela vai subindo, de repente ela vai começar a parar e vai descer. A mesma coisa da curva de crescimento que eu mostrei para vocês, só que antes da gente chegar na altura zero, já morre. Então você podia ajustar uma função seno lá. Nem pode, né? Porque a gente fica com uma altura mais ou menos estável por um tempo, depois fica uma função meio top-hat, cartola. São nomes de funções. Vocês vão ouvir sobre elas no curso. Mas a função tangente não. A função tangente ela vai crescendo e pode explodir. Porque se você lembra aqui da fórmula, ela é B sobre C. Quem é B? Cateto oposto. E C, cateto adjacente. O que vai acontecendo com B conforme vai aumentando o ângulo X? Vai crescendo. Vai cada vez maior. Mas vai ter um momento que ele vai estar aqui, ele vai estar no alto, e você não tem mais triângulo para desenhar, está a 90 graus. Por isso que ela sobe e explode. Dá para entender as ideias? Vamos com calma, nem todo mundo. Que ainda, eu só estou aproximando vocês do rabo do escorpião. Só para dar a cutucada. Eu já estou sentindo medo. Não, sem medo. Se a gente tivesse aula regulares, seria melhor. Regulares de quê?
E o que tem a ver com a nossa aula que vocês estão tendo? Mas vocês não vão aprender assim, calma. Falando de chamar a várias informações do mesmo. Isso aqui é KY. Isso é suavizar para vocês. Isso não é difícil. Tá. A gente fez isso, e como é que a gente sabe assim, em que momento a coisa faz diferença? Porque se vocês olharem aqui próximo, tem um momento que parece que elas são iguais. Ou significa, veja, vamos para a tabela babilônica. Olha aqui, para zero é tudo igual. Nossa! Então, ao invés de calcular seno e tangente, eu uso x. Concorda? É muito mais fácil usar x, o ângulo, do que o seno e o cosseno. Porque seno e a tangente. Porque seno e tangente tem que fazer conta, né? Vocês estão comigo? Tá. E olha só para 1 grau. Para 1 grau, 0,17, 0,17, 0,17. Ó, eu vou usar x, porque tipo, tá tudo igual. E para 2 graus? 0,34, 0,34, 0,34. Opa, tá tudo igual. Vou usar x. Mas tem algum momento que faz diferença? Vocês vão ver que sim, se a função separa. Vamos olhando aqui próximo de 15 graus. 0,26, 0,26, 0,25, 0,26. Mas 0,25 é 8, né? Você arredonda para quanto? Tá tudo igual. Então, vamos fazer essa coisa, vamos fazer a comparação. Eu poderia fazer a comparação, a diferença, né? Aqui eu coloquei... Desculpe? É assim que você derruba. Nossa, é isso Quais é isso? Fica sem falar. Vocês não podem errar. Vocês errarem, vocês vão ser engenheiros, vocês vão matar 10 mil pessoas que moram na igreja. Nada. Geralmente essas pessoas que não sabem fazer as contas, elas vão ser laranjas. Porque o engenheiro que sabe fazer a conta vai contratar o laranja para assinar. Se der errado alguma coisa na obra, ele que paga, não eu. Por isso que é bom formar um monte de gente sem preparo. Porque ele pensa que é engenheiro, mas não é. O que eu pus aqui é uma função erro. Você lembra qual é o conceito de erro que eu falei para vocês? A diferença entre erro e incerteza. Fodeu, né? Não, pô, eu geralmente dou 36 slides por aula. Eu tenho dado 14, 15. Eu sou 10. Vocês são alunos há quantos anos? Mais do que eu sou de professor. Hã? Você lembra alguns nomes. Erro é a diferença entre o valor conhecido e o valor não conhecido. Ou um valor que tem certeza. Então a gente pode fazer a diferença da função seno, o valor entre a função seno, menos o valor do ângulo. Porque eles parecem próximos. A gente está comparando entre eles. Eu vou pegar o ângulo radiano e fazer a diferença. Se eu faço isso, eu só fiz um pedaço da conta. Ali. Não tem. Para a função zero, está tudo certo. Até um relógio está certo 2 vezes por dia. Até um relógio ponteiro, né? Porque se for digitar, é errado direto, né? Um relógio ponteiro está certo 2 vezes por dia. Mas não é o que interessa. Lembra que a função ela é injetora. A gente quer 1 para 1. 1 para 1. Então, eu vou fazer uma coisa. Tá vendo que está aparecendo percentual? Porque eu quero fazer o erro percentual. Para fazer o erro percentual, geralmente eu comparo com o valor verdadeiro. Quantos por cento está o valor verdadeiro? Então, eu vou comparar com o valor. Vou colocar entre parênteses isso aqui. E vou colocar isso dividido pelo valor do ângulo, que é radianos. Daí, quando eu ponho aqui igual, dividido por zero, né? Não tem divisão por zero. Tá tão bonito com zero, né? Dane-se, agora a gente calcula para todo o resto. Agora apareceu uma coisa que é interessante. Você está vendo que aqui está aparecendo valores crescentes. E aqui começou a ter um valor 1%. Isso significa que a função, quando eu aproximo a função seno pelo x, pelo ângulo, eu erro em 1% se esse ângulo for de 15 graus.
1% é muito? É pouco? Depende. Hã? Talvez não, porque um prédio tem que ter flexibilidade. Um prédio tem flexibilidade. No curso de Física 2, vocês vão ver que oscilações. E os prédios que são construídos, planejados para sobreviver a terremotos, eles têm que ter flexibilidade. Então, você mantém o prédio em pé se você tiver uma margem, dessas margens aí, 1%, 2% de flexibilidade. As asas de um avião, ela quebra se tiver flexibilidade. Então, faz parte considerar até que ponto você quer a validade dessas coisas. É muito mais responsabilidade. Você tem que determinar os limites. Em estudos como medicina, psicologia, 5% é todos. Assim, se você está com erro de 5%, não, é todo mundo. Aplicar remédio, você vai fazer estudo de remédio. Se jamais, assim, você tem 60%, Coronavac, vacina lá para Covid, 54% já estão aplicando na população inteira. Porque é a diferença entre você pegar, dizimar toda a população e dizimar só 50% da população. 50% da população vai criar imunidade e 50% não vai. Falar, então ela não é válida. Porra, claro que é válida. A gente ia matar a população inteira, a gente está salvando metade da população. Claro. Então, tipo, para aquela situação emergencial que a gente estava, era excelente. Era melhor do que nada. Tá, então, você vê que os valores estão sistematicamente menores, por quê? Porque a função seno ela vai ficando abaixo da função do ângulo, né? X. Tudo bem? O que não vai acontecer com a função tangente? Eu vou fazer a mesma coisa aqui com a função tangente. E eu vou comparar a função tangente com o ângulo, fazer a diferença, para ver quem é maior, mas vou dividir pelo próprio ângulo para saber quantos por cento é maior. Então, dividido pelo ângulo, só que eu não posso cometer um erro, né? Para fazer essa divisão, tem que colocar isso entre parênteses. Isso que eu vou falar na calculadora científica. Parênteses. Faço a conta. Novidade, né? Zero. Dizem isso. Aqui, ó. Sistematicamente crescendo, né? E você pode ver que a diferença de 1% já acontece com um ângulo um pouquinho maior, né? Menor, desculpa. Você já vê, né? O vermelhinho aqui está saindo um pouquinho antes. Cada função ela vai ter um comportamento, mas em termos práticos, se você estivesse perdido numa praia, com alguém correndo atrás de você com uma faca para te esfaquear, você não vai ficar calculando o seno. Falar, olha, se o ângulo é menor que 10 graus, eu vou falar que o ângulo é a mesma coisa que o... Concorda comigo? Tipo, em termos práticos, dependendo da sua situação, é muito prático você chegar e falar, olha, beleza, vou aproximar a tangente pelo ângulo. Sabe quais são as dimensões da Lua no céu? Você medir as coisas no céu com milímetros, menina. Quer dizer que aquelas aulas lá eu joguei na privada, não coloquei no YouTube, né? É isso. Quanto que é isso aí? Não, isso aqui é um grau. E a Lua? Como é que está andando a atividade a propósito? A propósito. Olha a dica para as pessoas que estão assistindo as aulas. Ela ocupa metade de um dedo. E a metade do dedo é quanto? Meio grau. Sendo meio grau, em que posição ela está aqui? Se eu for usar a função, vocês vão usar uma função tangente lá. Eu posso fazer essa aproximação de tangente pelo próprio ângulo? Olha, é menos do que 0,01%. É 1 a cada 10 mil. A parte 10 mil. Olha, tipo, sei lá. Montanha. Você vai falar uma altura de uma montanha. A montanha lá tem pico da neblina. Quanto vai ter o pico da neblina?
As montanhas, na média, são muito altas no Brasil. Pega lá, você vai falar 2.387. É conveniente dizer a altura da montanha com 5 casas decimais? 287,3584. 10 a 5 é 10 vezes maior do que uma célula. Quer dizer que se eu chegar na montanha e bater, diminui a montanha. É uma ciência prática. Não adianta você querer. A gente tem uma fantasia sobre o absoluto. E a gente quer colocar as coisas como funções absolutas. Mas não são. Não precisam ser. Tanto que, dentro dessas aproximações, a gente ganha o seguinte, né? Tá vendo a hipotenusa aqui que eu estou chamando de A, o cateto chamado de B e o cateto C? Eu posso aproximar essa seno de x B sobre A de tal forma que B, esse tamanho aqui, concorda comigo que ele fica parecido com o tamanho do próprio arco da circunferência? Qual era a fórmula que a gente usava para calcular o tamanho do arco? O tamanho do arco era proporcional ao raio e ao ângulo. Muito bem. Qual é o raio? Bom, o raio nisso aqui seria o próprio C. Concorda, C? Mas quando esse ângulo é muito pequeno, A e C são iguais, são parecidos. Eles têm quase o mesmo tamanho. Pode ver que está diminuindo a diferença entre... A diferença é isso aqui, né? Esse tamanho aqui. Mas se o ângulo é pequeno, vai diminuir. Então eu posso tratar o raio como o próprio A. E o ângulo como X. Qual era a relação que a gente tinha lá dos ângulos? Era o tamanho, o arco, L, é proporcional ao ângulo vezes R. Se eu chamei R de A e o alfa de X, então ele é AX. Só que se ele é AX, não tem A aqui em cima, não tem A aqui embaixo? Pois é. Se ele era AX, ele fica quanto? Quanto ali? X, o próprio X. Eu estou derivando, só que com o que a gente chama algebricamente, com as letras. A gente tem que falar mais sobre álgebra. Mas a gente tem que falar de cálculo numérico também. Entenderam o raciocínio? Vamos para o segundo raciocínio, cosseno. Concorda comigo que o C é o que eu tinha falado no passo anterior. Quando o ângulo é pequeno, o X é pequeno, ele é o próprio A, ele é o próprio tamanho A aqui. Ele se aproxima, não é que ele é, mas ele se aproxima. Se eu não sei quanto é, o C eu vou falar que é o próprio A. Se eu faço isso e quando eu substituo A por aqui, se C ele é A, se homem é igual a mulher, o que vai acontecer aqui com A e A? Corta um, corta outro, fica torto. Quando você corta A com A, é 1. Então, quando o ângulo é muito pequeno, X é pequeno, ele pode ser de 0, né? Quanto é cosseno de 0? Quanto é cosseno de 0? Não. Eu fico com medo aqui, mas... Agora é a tangente. Bom, a tangente é você pegar a mesma ideia. Mas o tangente a gente não tinha aprendido que era seno sobre cosseno? E o seno aproximado aqui não estava dando x? E o cosseno aproximado não estava dando 1? Quanto é x sobre 1? X! Que é o raciocínio que a gente obteve aqui com as tabelas babilônicas. Cadê as tabelas babilônicas? As tabelas babilônicas, eu tenho que tirar esses riscos aí, controlar. As tabelas babilônicas, né? 0, 0, eu só não pus o cosseno, mas eles são iguais, né? X e tangente, seno e tangente são parecidos. E a gente vai usar essas aproximações em muitos momentos que a gente está fazendo cálculo. Precisa dessas aproximações. E especialmente porque a gente está aproximando do conceito de infinitésimo. A gente vem culturalmente com a ideia de infinito, né? De grande. O universo é infinito, infinitas estrelas, sei lá o que eu falo. O amor é infinito. Não, isso que a pessoa já foi em dúvida. Mas infinitésimo não é. O infinitésimo é basicamente uma coisa que a gente vê na universidade. Uma coisa que é
muito pequena, mais menor de pequena do que você imagina. Mais menor de pequena. Tá? Então tá, deixa eu tirar daqui do... Não, fui para a luz. Certo? Então, só pus o gráfico para lembrar que eu tenho que fazer esses exercícios com vocês. Na calculadora científica, vamos lá. Tá. A calculadora científica que vocês estão para adquirir é esse famoso modelo. Eu não sei, vale a pena fazer uma pesquisa também lá na internet, alguns modelos. Mas esse aqui é o Baratex. Do tipo, você nem sabe se vai sobreviver o primeiro semestre do curso, vale a pena você comprar, porque tipo, você não vai desperdiçar ainda, você pode doar para a próxima geração de alunos. Eu vou usar, mas alguém pode usar. E não te custou tão caro. Mas vai fazer as contas que você precisa. Você pode ver que a minha está toda remendada, tal, mas é que ela é sobrevivente. Porque eu sempre empresto para aluno, e aluno com coisa de professor, ele é descuidado, ele quer matar o professor. Mas não, é que elas são vagabundas mesmo. Então, você vai receber o que você vai pagar, mas você tem uma relação chamada custo-benefício. Se você quer pagar pouco, mas quer fazer aquelas contas, ela faz. Então, o benefício é bom e o custo é baixo. Mas você acha que vai durar muito? Depende. Se é cuidadoso, se não é cuidadoso, o que você vai fazer? Você vai fazer pastel em cima do negócio? Não vai durar muito. Mas se você vai transportar na mochila, e olha que eu transporto 1 trilhão de coisas aqui. Então, daí você pode pegar uma que não seja recarregável, você já coloca com pilha, daí você já leva as pilhas para. Mas dura uma infinidade de tempo, né? Se eu ligo aqui, aparece. Dura, mas não durou, morreu. Não, o Leão tá aqui. Eita, justamente. Eita, é que eu fui brincar, né? Aqui. Tinha que brincar com vocês, sabe? Só que é bem complicado de ler, porque ele tem duas linhas, onde você vai fazer as contas, está aparecendo embaixo, e as contas anteriores vão aparecer aqui. Mas também aqui em cima aparecem as funções que você aplicou no passado. Então, se você quer aplicar a função, você vai ver que ela se diferencia desta calculadora. Essa também é histórica. Essa foi a primeira calculadora que eu mexi com meu pai. E olha só que tecnologia, ela é até menor do que a outra. E a tecnologia LED, veja, fantástica. Você pode usar no escuro. Você liga um botão físico. Fantástico, né? Só que ela tinha um diferencial que era formidável na época. Olha só, ela tem as 4 operações, mas ela tem raiz. Né? Então, se eu jogar colocar a raiz de 2 aqui, 2, e coloca raiz, raiz de 2 e ó, e ainda mais com 8, na verdade, aqui o número decimais está 7, mas ele tem 8 algarismos. Não, em astronomia, se a gente conseguir usar 2, já é fantástico. Né? Por isso que eu falei, 10 a quinta, pessoal, 10 a menos 5, você não está fazendo molecular, né? Depende da grandeza. Mas isso aqui, a quantidade de algarismos que você vai mostrar, que vocês vão aprender como algarismos significativos, às vezes é muito limitado dependendo da ciência. Ciências como a astronomia, dependendo do área que você está trabalhando, você não vai trabalhar com muitas casas decimais. E precisões da ordem de 15%, às vezes são fantásticas. Mas tem coisas que você tem precisão muito maior. Engenharia fina, usinária. Precisar telescópio, vai fazer um telescópio e a precisão que você precisa na parabolidade do espelho. Gigante. Tá. Mas essa não é a que a gente vai brincar. Já mostrei como faz raiz de 2 aqui. Mas só que aqui, deixa eu ver aqui. Só que está bem ruim, por isso que eu mostro aqui em cima, ó, geralmente. Na parte de cima da calculadora, eu queria fazer um recorte, mas não consigo. Tá sem foco, mas aqui em cima está aparecendo uma letrinha. E depois que eu desliguei, ela está... Engraçado, ela está em D. Esse D é degrees, graus. Então, você pode mudar... isso para radianos ou coisas correlatas, se você usa essa função shift aqui dela. E as instruções eu estou dando aqui, ó, vai lá. Você vai, desculpa, você é em mod. Nesse tipo de calculadora. Então você vai lá e fica apertando aqui mode, e tá aqui, ó. Deg, rad ou gra. Lembra que gra não é graus.
grados. Então, eu quero que a calculadora, ela leia, eu quero que ela colocar em graus. Então, beleza, você coloca 1. Eu quero que a unifonia saia em graus. 1, você pressiona 1, e ela mudaria ali em cima para D. Se bem que já estava em D. Mas daí dá para ensinar como fazer a conversão de valores de radianos para graus. Para graus também, mas para radianos para graus e graus radianos aqui. Se todos os valores aqui estão em graus, essa calculadora, eu posso falar que eu quero converter um ângulo em radiano para graus. Ou seja, o ângulo que vocês conhecem em radianos. Π sobre 2, certo. E quanto é π sobre 2? A gente calcula. Você lembra que eu falei na aula passada que em cima da função ESP tem um πzinho aqui. Esse π que a gente vai usar. Para usar ela, você aperta Shift aqui em cima e coloca ESP. E está aparecendo aqui em cima, tá vendo? π. Que bonitinho. Tá bom. Se eu apertar igual, vai aparecer lá o... E quantos decimais? 10. Já tem O mais preciso que até o A. Muito bem. Vamos pegar aqui, eu quero pegar este valor e eu quero converter ele... Desculpa. Esse é π. Beleza. Eu quero converter... Eu quero que ele me apresente quanto esse valor apresenta em graus. Ah, não, desculpa, ele era dividido por 2, você falou, né? Então, você faz operações normais com a bichinha aqui. Você vai dividindo, que eu não sei onde está o dividir. Está aqui? Deve ser isso aí, dividido. E vê que ele aparece uma palavra ANS. ANS é uma variável interna da calculadora. É answer, a última resposta. Ele pega a última resposta e guarda na memória. Coisas que vocês não fazem na prova. Você esquece basicamente o que fizeram na próxima letra e já esqueceu. Não pode. Então, ele guarda. Aí, eu vou dividir por 2. Dividido por 2. 2. E igual. Tá aí, tá o nosso... Se eu colocasse esse número para vocês saberiam que era π sobre 2? Batendo o olho não sabe, né? Então tá, mas aí vamos falar para ele calcular. Eu deixei o procedimento aqui, ó. Falar, olha, se você quer converter, ó, já falei, para graus, para radianos, para cada se você quer um valor que você quer converter de graus, no caso a gente quer converter, a gente quer ver esse número que está em radianos para graus. A gente tem que informar que esse número é radianos. Então, o que eu faço aqui, eu vou... Veja se tem aqui no botão ANS, aqui do lado, tá? Eu que preciso ver. Alt Tab. ANS aqui do lado. Que droga de foco, hein? Tá aqui escrito ANS desse lado aqui. É essa aqui, do lado da ESP. ANS. Ele tem uma função DRG aqui em cima. DRG é graus, radianos e graus. O que eu vou fazer é pegar o Shift e falar que esse valor está em radianos. Então, eu vou apertar esse DRG. Quando eu fizer esse DRG, ele fala, esse valor que você está mostrando aí está em que unidades? Ele está sem lugar nenhum, ele é π sobre 2 por enquanto pra gente. A gente que quis falar que é radianos. Eu vou falar para ele, olha, esse valor está em radianos, está na unidade 2. 2. E daí ele está, volta que ele escreveu aqui, o valor que está na minha memória, a resposta, esse 1.5, blá, 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 está em radianos. Se eu puser igual, ele vai calcular o ângulo em graus. Vou ver igual. Vai dizer que você não acha que é mais fácil multiplicar por 100, multiplicar por 70 e dividir por π, hein? É só um procedimento, eu deixei aqui, e tem um vídeo explicando isso para vocês, mas são operações que a gente vai fazer na calculadora. E o mais importante é ter cuidado com as operações. Porque às vezes a gente se dá muito por conhecedor das coisas, o básico. Por exemplo, aqui é açougue. Você sabia que
Cada item de uma soma a gente chama de parcela. Por isso que a gente vai chegar lá, quando a gente vai na Casas Bahia comprar geladeira, a gente pega um boleto. E no boleto a gente paga uma parcela, que vai somar contra a parcela. Cada item de uma soma chama parcela. Mas quando a gente soma parcelas iguais, é muito conveniente a gente criar uma coisa que os babilônicos criam, tabelas, tabuada, tabela. Então, ou seja, quando as parcelas são iguais, 4 vezes iguais, a gente inventa a operação chamada produto. 4 vezes 2, 8. Se somar 2 4 vezes, 8. É a mesma coisa que falar 4 vezes 2, que é 8. Apareceu essas coisas, eu vou explicar aqui no log porque eu mostrei, porque eu quero fazer a ligação. Cada elemento de um produto a gente chama de fator. Então, aqui são fatores iguais. Quando eu multiplico fatores iguais, podia ser diferentes. Fatores diferentes vai dar um produto. Mas quando todos os fatores são iguais, é conveniente a gente agregar isso numa função maior, chamada potência. Daí quando a gente coloca, e a gente chama os elementos da potência, a gente chama base, e o expoente aqui a gente chama de potência. É isso que está dando a dimensionalidade na física. Então, multiplicar 2 4 vezes é a mesma coisa que elevar 2 à quarta potência. Dá 16. Então, a gente lê 2 à potência 4 ou 2 elevado à quarta potência. Estamos uniformizando nossa linguagem? Por que eu mostrei essas imagens aqui? Essas são imagens astronômicas tiradas com câmeras. E essas câmeras, elas somam a quantidade de luz que vem nela. O problema é que qual é o elemento de uma câmera que compõe uma câmera? O sensor de uma câmera vai ser um pixel. Assim como a sociedade é composta de elementos chamados indivíduos, a câmera é composta de elementos chamados pixels. E eles são sensíveis à quantidade de luz, assim como cada indivíduo tem a sua própria sensibilidade. E a sensibilidade das pessoas muda com o tempo, assim como a sensibilidade das câmeras. Então tem aqueles que são mais irritadiços, né? Bom dia, caralho! Porra, tá bom. Você fala bom dia, que amor, tudo é amor, maravilhoso. Já viu essa daqui? Já faz o coração. O cara da entrada, lá, coração pra todo mundo. Cara, só uma puta que pariu, vai tomar no cu, não saco. Não é assim, porque cada pessoa tem uma sensibilidade. O problema é quando você criminaliza pela sensibilidade do outro. Em física, em astronomia, isso aqui é traduzido como aqui, por exemplo, uma região de pessoas ou de pixels que são menos sensíveis. Está mais escurinha aqui está mais clara. Ou é racismo, né? E tipo, os brancos e os pretos separados aqui. É? Não. Mas é assim, são sensibilidades diferentes, detetores diferentes. E isto aqui é um frame, é uma imagem para corrigir isso ali. Isso aqui é uma ação social. Olha, está muito escuro aqui, está muito branco aqui, está muito cinza. Vamos colocar isso aqui, vamos corrigir isso aqui. Depois que você faz essa correção, ainda aparecem alguns defeitos na imagem. Por isso que você tira outra imagem que vê qual é a resposta de cada item para muita quantidade de luz, que a gente chama de flat field. Isso aqui é bias. Isso é flat field. E aí depois você opera na imagem e você consegue uma imagem com muito menos defeitos do que a outra imagem. E isso é uma operação de somas e multiplicações. Por isso que eu mostro a imagem. A gente trabalha com isso e as correções em astronomia são só aditivas e multiplicativas. Aditivas você tem adição, subtração, multiplicação e divisão. E você corrige as imagens e você consegue ver coisas que você não conseguia ver antes. O problema é quando você tenta aplicar isso socialmente. Aí você vai criar outras distorções. É como se você lembra daquela coisa de função injetora, bijetora? As funções não são, primeiro, funções em humanas, e elas muito menos são bijetoras. Elas podem ter uma causa, diversos efeitos. Então, às vezes, quando você mexe nesse frame aqui que está mais preto, você transforma todos os outros em azul. Quando você está falando de humanas. É ou não é? Fala que não é. Tá, tudo bem. Como é que se usa potenciação na calculadora? Eu estou perdendo a aula. Que coração? Perdi o relógio. 18h16. Eu tenho a outra aula ainda. Potência na calculadora. Fácil que nem o chapéu.
Até porque a função chapéu é importante. Deixa eu ver se eu acho a função chapéu aqui. Tá vendo aqui, ó? Chapéuzinho aqui. É um circunflexo. Então, para você... Isso, a mesma coisa que a gente usa no Excel. Para quem conhece Excel, quem conhece Excel aí? Toda a galera... Bom, vocês estão aproveitando a aula aqui, que eu estou rebaixando o intelecto de vocês para nada. Então, eu pego... já desligou a calculadora. Pega a calculadora Shift Off ou formar contato, né? Pronto. Vamos levar 2 ao cubo. Pega 2. E daí o chapeuzinho, 3. 3, então, tá ali. Quer? Famoso 8. Tá bom. E se eu quisesse levar 2 a 8? 2 elevado a 8. Mas eu fizesse uma conta em que vocês pegassem ele, eu falasse, o expoente é 5 mais 3. Como é que vocês fariam? Vocês podem fazer assim, chapéu, 5 mais 3. E aí? Quanto vocês acham que dá? Opa, desculpa, deixa eu... Para apagar, você tem um botãozinho vermelho aqui, delete. E aí 5 mais 3. Certinho? Parece que sim? Vamos lá. Vai dar errado. Se eu puser igual, ó, ele vai levar 2 elevado a 5 e somar a 3. Então vocês têm que tomar cuidado. Existe um jeito para vocês aproveitarem a conta que vocês fizeram. Se você pega aqui a teclinha aqui, isso aqui não é para jogar Tetris. Se é que você sabe o que é Tetris. Você sabe, porque seu tio... Não essa, com certeza. Tá, o pessoal nem sabe o que é Doom, não adianta você falar. Você pode pegar aqui e seta para trás. Desculpa, seta para cima. E daí quando eu voltei demais. Seta para frente, fui para frente. E talvez vocês não estejam notando, mas tem um negócio piscando embaixo. Deixa eu ver, aqui ó. Tá vendo? Eu posso ir voltando. E daí quando eu volto, eu posso colocar o parênteses. E tem aqui, o parênteses está... Desculpa, aqui para mim está a pior posição do universo. Está aqui. Só que a minha calculadora já está apagando. Deixa eu ver na calculadora que está impressa. É isso mesmo. Aqui e aqui. Então, está aqui e aqui. Alt Tab. Aqui, eu ponho, abre parênteses. Ele apaga. Então, 5 mais 3. 5 mais 3. E fecha parênteses. Apareceu aí? É igual. 256, quando a gente pega 2 elevado a 8, 8 é 8 bits. Por isso que a gente tem lá 250. Vocês aprenderam lá 50 tons de cinza? Tá faltando bits aí, porque 2 a 8 é 256 tons de cinza. Tá. 256, ensinei. Tem algumas potências. Caiu a internet? É difícil aqui com tanta janela, não sei. Caiu, eita, deixa eu tentar resgatar. Eu acho que não resgatou. Tô danado. É isso mesmo. Onde está o Office? Entrou. Na calculadora, então, tem algumas potências que elas são bastante comuns, usadas.
você vai olhar aqui que tem x quadrado, x ao cubo, x a menos 1. Então, nessa calculadora, aqui está x a menos 1. Não estou nem mostrando. Alt Tab. Veja ali algumas potências interessantes. X a cubo, está aqui. Deixa eu apagar. ESC não. Clear. Eu posso apagar aqui se eu escolher AC, para deixar limpinha a calculadora. E veja aqui, você tem x a menos 1 aqui, x ao cubo aqui e x ao quadrado aqui. Então você já tem algumas potências facinhas aqui. E outras potências interessantes, Alt Tab, são essas aqui, ó. ESP é uma potência importante porque ela representa notação científica. Se você pega aqui o inverso do logaritmo, tá vendo o logaritmo aqui? Opa, vocês não estão vendo. Eu estou apontando para a calculadora, mas é mais prático aqui porque para ver mais dali do que aqui. Aqui, logaritmo, se aperta Shift log, tem 10 elevado a x. Na potência. E o inverso do logaritmo natural também é uma potência, né? Você pega Shift, logaritmo natural, ele é um ln, está aqui do lado. Esse e a x é uma potência que vai ser muito importante para a gente quando estiver trabalhando com um meio interestelar. E cálculo também, porque você vai usar sempre muito a base disso. Mas deixa eu dar um exemplo na calculadora do PAPS. Quando você está trabalhando com números muito grandes, né? Vamos pensar um número muito grande. 999,99999. E se eu chegar aí e falar, multiplica por 2, ele não consegue fazer a conta. Porque está acima da capacidade de representação de números dele. Ele não tem potência de 10. Mas essa outra calculadora já trabalha com a mesma resolução com potência de 10. Então, o jeito mais prático de você trabalhar com potência de 10, por exemplo, vamos chegar a falar número de Avogadro. 6,02 vezes 10 a 23. A potência alta. Se escrever esse número, você vai lá, 6, o ponto, você tem que tomar cuidado também com o ponto, porque na calculadora, por padrão, é ponto, só que ela tem uma vírgula também. Tá vendo aqui que tem vírgula? É separador de milhar. E ela tem outras funções na calculadora. Você vai conseguir trabalhar com tabelas dentro da calculadora. E o vírgula é separador de tabela. Então use ponto. O ponto está aqui embaixo. Então quando eu ponho ponto aqui, vou escrever 6,02. E agora a parte importante. Para você representar a potência, você aperta ESP. E vai aparecer esse Ezinho aqui. O Excel também faz isso. A potência de 10. E aí você coloca 23. Fica meio estranho, mas se eu multiplicar aqui por 5, multiplica por 6. Deu 0. Porque eu não representei a potência de 10. Por que não deu 0? Porque apagou a calculadora na hora que eu estava fazendo. Então, 6 vezes 6,02. Fodeu. 6 vezes 6,02. Não vai. Eita. Vou colocar 6 vezes 6,02 vezes 10 a 23. ESP 23. Vão rindo, porque se vocês forem fazer a prova comigo e precisar de calculador, vai pegar a minha. Eita! Aí que vai dar errado mesmo a prova. Sim. Mas, até porque não é um número muito pequeno. É sempre que você... Ele ficou doidinho. Eu sei o que eu fiz. 6,02. ESP 23. Eu queria mostrar, antes de vocês irem embora, o negativo, né?
vezes 6. Apreensão. Pronto. Aleluia. Foi. Então ele está mostrando 3.612 com 3 decimais e elevado a 24. Aqui nesse caso ele vai mostrar um 10 pequenininho aqui elevado a 24. Mas não é incomum vocês também verem um resultado como ele e um resultado. Só para terminar, eu vou voltar na conta aqui, se ele me permite, e voltando aqui na conta, naquele ponto, como é que coloca o valor negativo? Você não coloca menos. Porque menos vai fazer uma subtração e vai dar erro na conta. Ele tem um símbolo para valores negativos, está aqui em cima. Aqui, ó, tá vendo? Quando um valor vai ser introduzido como negativo, você coloca esse menos, não esse menos. Na calculadora você vai colocar, ele vai perder o valor, mas isso aqui, menos, e aí eu vou escrever menos 23, vai. Só tem que apagar esse valor aí, pronto. Ficou 6 vezes 6,02 elevado a menos 23. Daí eu poderia multiplicar por 2 aqui, multiplicar por 2. Lembra que esse 23 não está multiplicando 2. A primazia é a potência, o número que vem logo depois da potência. Depois a outra operação. Daí quando eu coloco igual, qualquer dúvida, usa parênteses. Para não ter erro de operações. Capricho? Tá. Porque daí a gente vai falar sobre esperar que eu vou pegar a prova do Raí, que ele dá geralmente essa especificidade. Eu acho que eu vou dar como exercício para vocês para ver como que vocês estão fazendo algumas operações matemáticas básicas. E aí, uma dessas coisas são quais são as regras de potenciação, radiciação, logaritmo e tal. E aí a gente vai tentar comparar o resultado de vocês com o resultado dos demais alunos do Raí, para que eu apresente isso aqui de uma forma básica, para a gente relembrar nossas bases matemáticas. E potência de 10. Ok? Tá, então a gente se vê na próxima aula, que eu acho que já fechou? 8, 6 e 29. Qualquer dúvida, contato. Tem no próprio Classroom foi dado, né? Atividade. Não? Que triste. Já era para ter entregue, você já perdeu no bolso. Sério! Deixa eu parar de gravar essa aqui, então vou para a gravação.